Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 5 de novembro de 2020. Nós estamos preparando para a nossa aula de História e Geografia. Faremos as páginas 87, 88 e 89. Como essas páginas é mais compreensão, leitura, né? Prestem bastante atenção para vocês entenderem o que está sendo pedido nestas páginas, ok, pessoal? Seguinte, estas páginas nós vamos estar falando de em busca de riquezas, né? Então, vamos preparar aqui para a gente fazer essa leitura juntos. Eu preciso que vocês acompanhem a leitura aí para a gente poder compreender melhor o que está sendo pedido. Então, em busca de riquezas. Em março de 1500, partiu de Lisboa, Portugal, uma frota com 3 embarcações, comandada por Pedro Álvares Cabral, oficialmente com destino a Calicut, na Índia. Os portugueses já conheciam um caminho marítimo para a Índia, pois em 1498, porém então, 2 anos antes, outro navegador português, Vasco da Gama, fez essa viagem, trazendo consigo vários navios carregados de artigos de luxo e especiarias. E aqui embaixo está escrito o que é especiarias, pessoal. Plantas aromáticas como o cravo, a canela, a noz moscada e a pimenta. Naquela época, as especiarias eram muito valorizadas, pois ajudavam a conservar e a melhorar o sabor dos alimentos. Além disso, eram utilizadas como remédios contra diversas doenças. Dessa maneira, para os portugueses, o objetivo principal da expedição de Cabral era ampliar as negociações com a Índia, estabelecendo feitorias na região. E o que é feitorias? Estabelecimentos geralmente fortificados, construídos para armazenar e comercializar produtos. Ok? Continuando. A viagem de Cabral. Após cerca de 40 dias de viagem, os navegantes notaram os primeiros sinais de terra e avistaram um monte, que denominaram Monte Pascoal. A terra foi chamada inicialmente de Vera Cruz. Tratava-se do litoral sul do atual estado da Bahia. Então, depois de 40 dias viajando, né, com 13 embarcações, né, eles estão numa embarcação aqui, vocês estão vendo outras ali. Mas, depois de 40 dias, eles viram um monte. E aqui se realizou o descobrimento do Brasil. Tá ok? Vamos para a página 88. Pessoal, então é o seguinte, na página 88, nós vamos falar da carta para o rei de Portugal. Um dos documentos mais famosos sobre a viagem de Cabral é o episódio da chegada ao litoral do Brasil. É a carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão oficial da frota. Esse documento relata o primeiro contato entre povos nativos e os portugueses que faziam parte da expedição de Cabral. Leia a seguir um trecho da carta. Então aqui embaixo, pessoal, nós temos um trecho da carta, como se fosse ela escrita com todas as palavras que ela foi escrita, certo? Não foi modificado nada, ó. A feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral são bem feitos, andam nus, né? Então eles andam sem roupa, né? Sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso são tão inocentes como quando mostram o rosto.
Traziam o lábio de baixo furado e metido nele um osso branco. Os cabelos deles são corredios e andavam tosquiados, raspados por cima das orelhas. Os portugueses permaneceram nas terras por cerca de 10 dias. Eles fizeram contatos com os povos indígenas, reabasteceram as embarcações com água e outros mantimentos, tomaram posse das terras em nome do rei de Portugal e depois seguiram a viagem com destino à Índia. Uma das embarcações retornou a Lisboa com a carta de caminha, levando notícias ao rei de Portugal. Aqui tem uma obra, certo? Ó, obra de arte de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, produzida em cerca de 1900. Então, pessoal, continuando a nossa leitura sobre essas descobertas, vamos para a página 89. Já na página 89, nós vamos falar da exploração do território. Então, eles iam para a Índia, mas depois de 40 dias, eles encontraram umas terras novas, né, que não o conheciam, e ali encontraram alguns povos que também eles nunca tinham visto, com o corpo nu, né, uma pele avermelhada, e alguns tinham o lábio inferior furado e passado um osso branco, que eram os índios, né? E ali eles fizeram contato com os índios e acabaram abastecendo as embarcações com água, né? E retornaram no caminho para as Índias, então, e uma das embarcações voltou a Portugal levar a carta, né, para o rei. E vamos ver o que acontece aqui. Inicialmente, as novas terras despertaram pouco interesse à coroa portuguesa. Isso porque, com o novo caminho marítimo para a Índia, os portugueses poderiam comercializar grandes quantidades de especiarias. Por aqui, o produto encontrado que mais interessou aos europeus foi o pau-brasil, uma árvore de madeira avermelhada que era utilizada, sobretudo, para a extração de um corante para tecidos que tinha alto valor comercial. Havia uma grande quantidade de pau-brasil no litoral brasileiro, o que começou a atrair a atenção de outros povos europeus, principalmente os franceses. Veja o que o francês Jean de Lery escreveu em seu livro Viagem à Terra do Brasil, publicado em 1578. Aqui nós temos uma escultura, né, entalhada, entalhe em madeira, produzido por volta de 1550, que representa um indígena derrubando uma árvore de pau-brasil utilizando um machado. Isso aqui é uma tábua de madeira, né, que foi desenhado aqui com formão, certo? É um entalhe. Vamos ler a carta aqui então. Quanto ao modo de carregar os navios com essa mercadoria, o pau-brasil, direi que tanto por causa da dureza e consequente dificuldade em derrubá-la, como por não existirem animais para transportá-la, e ela arrastada por meio de muitos homens, e se os estrangeiros que por aí viajam não fossem ajudados pelos selvagens, não poderiam sequer em um ano carregar um navio de tamanho médio. Os selvagens, em troca de algumas roupas, chapéus, facas, machados, cortam, serram, racham, atoram e desbastam o pau-brasil, transportando nos ombros nus até a costa junto aos navios ancorados, onde os marinheiros o recebem. Então, pessoal, isso aqui foi o francês, né? O Jean
de la Rue, que escreveu uma carta dizendo isso aqui, né? Mas o que eu quero que vocês façam é ler novamente tudo isso aqui para compreender melhor, tá? E depois vocês realizem as páginas 90, 91, 92 e 93. Tudo bem, pessoal? Façam essa leitura, realizem estes exercícios destas páginas, tá? E qualquer coisa vocês façam questionamento, perguntem lá no grupo pra gente, ok? Estamos aguardando a resposta de vocês nos grupos. Valeu, pessoal. Tudo de bom pra vocês.